Vocês estão, minhas lindas? Como eu tô feliz por a gente estar aqui mais um dia juntinhos. Tô recebendo muitas mensagens e assim, cada mensagem uma mais linda que a outra. E eu tô muito feliz porque de alguma forma eu tô conseguindo estar na vida de vocês e fazer aquilo que o Senhor me pediu, né, para poder transbordar a presença dele, aquilo que ele deseja na vida de vocês. E eu me alegro muito desse chamado que eu aceitei de fato, esse chamado de trazer identidade, trazer o posicionamento, né, e a ativação para as mulheres, né, que ele colocar na minha vida, que ele colocar por onde eu passar, né, e eu fico muito feliz porque de alguma forma eu estou fazendo parte, né, da vida de vocês. Então vamos lá, né, já vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo nosso respirar, obrigado por estarmos vivas e acordadas nesse momento, Pai, obrigado por ter a oportunidade de agradecer ao Senhor, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito para nós e tudo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, minhas lindas. Então vamos lá, já pega seu café, já pega sua Bíblia, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse momento. E hoje nós vamos ler Efésios 6, nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Eu vou ler uma versão que é a NVI, ela é um pouco mais fácil, mas eu vou trazer a tradução aqui para você de cada um desses versículos para que o Senhor fale aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração no dia de hoje, tá bom? E começa assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, isso daqui nos dá força, né? Isso daqui nos renova todos os dias. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês, algumas percepções que trouxe aqui para mim, né? Eu acho muito incrível que a cada palavra que a gente vai lendo e a cada vez que nós vamos lendo o mesmo versículo, ele vai revelando algo diferente para nós. Então, talvez hoje vocês vão ler, talvez vocês já tenham lido de uma forma diferente e entendido de uma forma diferente, assim como eu. Mas como eu me alegro de ver, né, como o Senhor, ele faz tudo para nós, para nos proteger, para nos guardar. E eu quero falar aqui para vocês um pouco sobre essa armadura, né? Essa armadura é a proteção que ele nos oferece para que a gente resista de fato ao diabo, para que a gente possa vencer as tentações, para que a gente possa vencer as lutas da nossa vida. E aí, quando ele fala sobre o capacete da salvação, aqui ele oferece uma proteção à nossa mente. E aí, quando a gente fala, meu Deus, o que a nossa mente faz conosco, não é mesmo? O que a nossa mente faz com que a gente haja errado? A nossa mente traz sentimentos de amargura. A nossa mente,
quando nós não estamos com o capacete da salvação, nós não temos a nossa mente guardada. E aí as setas do maligno pode sim entrar na nossa mente, pode sim entrar no nosso coração, porque muitas coisas a gente ouve e o que a gente ouve a gente leva para o nosso coração quando nós não estamos blindadas. Então a gente precisa manter a nossa mente protegida pela palavra de Deus. Então se eu tiver caminhando, ou se eu estiver lendo coisas que são do mundo, ou se eu estiver ouvindo coisas que são do mundo, ou se eu pegar aquelas palavras que as pessoas proferam, falam sobre mim de fato, e eu não pegar e caminhar pela palavra de Deus, eu vou estar dando abertura para que o diabo ele tente contra a minha mente. Então nós precisamos andar pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela guarda a nossa mente, é o que nos protege. Então o Senhor fala que nós somos amadas, que nós somos honradas, que nós somos escolhidas. Ele fala tanta coisa para nós, mas muitas vezes a gente prefere andar por palavras que o mundo falam sobre nós, por feridas que as pessoas abrem em nós a partir daquilo que elas falam sobre a gente. Tá bom? Então vamos agora para a couraça da justiça. E vamos entender o que é couraça da justiça. Quando a gente fala sobre couraça, ela é mencionada, né, também em Isaías, tá? Isaías 59, se não me engano. Ela é como se fosse uma armadura que de fato protege o coração, tá? Ela é representada, ela é como se fosse aquela parte da frente, deixa eu pensar aqui. É como se ela fosse aquela parte da frente de um soldado da guerra antiga, sabe? Aquela parte que protege o coração. Então a couraça da justiça, ela é o que protege a nossa alma. É o que mantém o nosso coração limpo, é o que mantém o nosso coração lavado pelo sangue de Jesus. E por que eu preciso guardar o meu coração? Porque se a gente não tiver o nosso coração guardado, se a gente não tiver o nosso coração limpo, ali entra a amargura em nossa vida. Ali entra os desejos em nosso coração. Então, se a gente não estiver guardando o nosso coração, muitas coisas entram a partir dali. Então, eu escuto, eu guardo na minha mente, da minha mente vem para o meu coração e do meu coração ele se suja, ele fica cheio de amargura e a partir do momento que ele está cheio de amargura eu começo a andar por iniquidade, eu começo a pecar e achar aquilo normal e quando eu faço isso eu desonro ao Senhor. E aí quando eu desonro ao Senhor eu de verdade eu afasto ele de mim, certo? E aí a gente não se vê como filha, a gente não se vê merecedora e aí começa, né, inúmeros ciclos aí da nossa vida. Então a gente precisa guardar o nosso coração. A gente precisa limpar o nosso coração, não guardar amarguras. A gente precisa proteger a nossa alma. E a couraça da justiça é isso que ela faz. E isso só acontece por quê? Porque nós temos um coração limpo e lavado pelo sangue de Jesus. E por que pelo sangue de Jesus? Quando eu compreendo quem eu sou em Jesus e quem Ele é para mim, o meu coração ele está sendo limpado cada dia mais. Eu não tenho problema em pedir perdão. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa das pessoas, porque eu faço o mandamento que Ele me entregou. O mandamento mais importante, que é amar as pessoas como Ele nos amou. Amém? Vamos para o próximo, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, quando a gente fala de lombos cingidos, tá? Em algumas bíblias aí vai estar lombos cingidos, é a mesma coisa que o cinturão da verdade, tá? Porque ela é uma expressão de que antigamente eles amarravam as túnicas na cintura para poder facilitar o movimento de cada um deles. Então a gente pode interpretar de várias formas diferentes aqui, tá?
Lombos cingidos, cinturão da verdade, ele é uma expressão que faz com que, olha, eu estou preparado, eu estou pronto para agir com diligência, com prontidão, nos desafios, nas tarefas que são importantes. E aí o cinturão da verdade, ele oferece proteção para as nossas emoções, para a nossa segurança, nos trazendo segurança para a nossa caminhada. E aí eu te pergunto, você tem falado a verdade? Porque o cinturão da verdade, ele também traz a verdade sobre nós. A gente precisa buscar integridade na nossa vida. A gente precisa agir com diligência com aquilo que o Senhor tem nos entregado. Então nós precisamos sempre buscar integridade e sempre agir conforme o Senhor nos pede. Amém? Vamos para o próximo, que é o escudo da fé. O escudo da fé nos protege de falsas acusações do inimigo. Muitas vezes nós somos acusados na nossa mente, não é? Só que quando nós estamos com o escudo da fé, a gente se protege disso. Então nós precisamos crescer na fé dia após dia, lendo, meditando na palavra diariamente, porque a palavra é o nosso escudo, porque nós vamos crer naquilo que o Senhor fala sobre nós. Então nós não vamos mais andar como o mundo deseja que a gente ande. E por último não, que a gente ainda falta outro, mas a sandália da paz. A sandália da paz conduz o caminho certo. E aí a gente precisa estar prontas para evangelizar, para levar a palavra, para cumprir o nosso chamado, para cumprir a nossa missão, que isso é primordial para nós evangelizar, cumprir nossa missão é primordial para quem são filhas. Então hoje mesmo, vá, pregue o evangelho para alguém, fala de Deus para alguém, fala dessa palavra que eu trouxe aqui para vocês. Se disponham a cumprir o seu chamado, independente da onde você estiver, independente da onde vocês estiverem. E aí, nós não falamos aqui, deixa eu ver, nós falamos sobre o calçado, nós falamos sobre o escudo, nós falamos sobre o capacete da salvação, falamos sobre toda a armadura, acredito que é isso. Tem uma parte aqui, gente, que eu quero frisar com vocês, amém? Que é a última, que é o 18, fala o seguinte. No 17 falem, usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Ah, achei a espada do Espírito Santo, minhas lindas. Sabe o que é a espada do Espírito Santo? É a palavra. É a palavra que nós carregamos. Se eu ando com a Bíblia é meu escudo. Mas se eu carrego ela dentro do meu coração, se eu leio, se eu tenho propriedade, se eu estudo, se eu sei tudo que está sendo, que eu estudo, tudo que está sendo assim, passado dentro de mim, tudo que as pessoas ali talvez estão trazendo algo do mundo, mas eu sei ir contra aquilo dali, por quê? Porque na palavra não é isso que fala, está diferente. A gente tem um escudo, a gente tem na realidade uma espada afiada, minha linda, afiada, para poder ir contra o inimigo, para poder falar aquilo que é verdade, aquilo que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, amém? E aí o 18 fala assim, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões. Só ora no Espírito quem caminha no Espírito. E só caminha no Espírito quem é verdadeiramente filha e quem entendeu que é filha. Quem anda no Espírito são pessoas que andam pela palavra de Cristo. Não é aquela pessoa que está um pé em Cristo, um pé no mundo,
Se eu colocar novamente uma gotinha dentro de um copo d'água, uma gotinha de veneno dentro de um copo d'água, aquele copo ele vai estar envenenado. Andar pelo Espírito, gente. Nós vamos ter poder aqui na terra quando nós estamos andando pelo Espírito, quando nós oramos no Espírito em todas as ocasiões. O Senhor, nós estamos revestidas de poder e de armadura. Então, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando nós estamos no Espírito, Ele nos guia. Quando nós estamos no Espírito, Ele abre os nossos olhos. Quando nós estamos no Espírito, nós ouvimos a voz do Pai. Quando nós estamos no Espírito, Ele nos repreende. Quando estamos no Espírito, Ele nos convence do pecado, de quando nós estamos pecando e quando não estamos pecando. O Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta. Ele é a voz do Pai dentro de nós, internamente. Então, minha linda, você só consegue ter essa armadura firmada em você quando você anda pelo Espírito, quando você anda pela palavra. O Espírito, ele vai te trazer, ele vai te conduzir, ele vai trazer um direcionamento para a sua vida hoje. Mas para isso você precisa buscar ao Pai, porque o capacete da salvação, que é o que protege a nossa mente, é a gente andar pela palavra de Deus. A couraça da justiça, a gente precisa entender que nós precisamos limpar o nosso coração. E a gente só limpa o coração quando o Espírito Santo ele fala: minha filha, está errado. Então limpe seu coração, perdoe, ame, honre aquela pessoa, não permita que a amargura entre no seu coração. Cinturão da verdade, que oferece proteção para nós. Verdade, qual que é a verdade? A verdade é Cristo. Aonde que eu encontro Cristo? Qual que é a verdade de Cristo? Está na palavra. O escudo da fé que nos protege de falsas acusações é lendo e meditando a palavra, crescer na fé. As sandálias da paz são conduzir o nosso caminho. Mas como, Ingrid, que eu sei por onde eu vou? Como que eu vou estar pronta para evangelizar, para cumprir o meu chamado, para cumprir a minha missão? Se eu não sei a Bíblia, se eu não sei a palavra, como que eu vou evangelizar? Minha linda, tudo está em torno da palavra. E aí vem a espada, a nossa espada novamente é a palavra. Então, me desculpa, mas não adianta você ficar apenas ouvindo devocional, ou talvez lendo livros, ou vendo séries, e muitas vezes a gente passa por tribulações na nossa vida e a gente não entende o porquê, mas o Senhor, Ele nos dá autoridade. O problema é que a gente pega essa autoridade e joga no lixo, porque a gente é incapaz de ir para a Bíblia e ler a Bíblia todos os dias da nossa vida, porque quando a gente lê todos os dias da nossa vida, a gente está blindadas contra a seta do inimigo na nossa vida, na nossa mente, no nosso caminhar, no nosso chamado. Então, minha linda, que hoje você possa pegar tudo isso que eu estou trazendo aqui para você, você possa pegar a sua Bíblia, você leia a sua Bíblia, traga a interpretação que você teve, aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. E comece a evangelizar outras pessoas, comece a cumprir o seu chamado aqui na terra, comece a cumprir o seu propósito e a sua missão que o Pai te entregou, independente de onde for. Se for no seu negócio, faça. Se for com clientes, faça. Se for no seu lar, faça. Se uma pessoa estiver passando, um mendigo estiver passando na sua frente e falar algo para você, fale a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, e não só falar, mas nós precisamos vivenciar a palavra
de Deus. Amém? Então hoje eu não vou orar, vou deixar você orar, você falar com Cristo, você pedir perdão a Ele por todas as vezes que você não foi atrás dele, mas foi atrás de coisas do mundo, foi tentar antes de orar para Ele, tentar resolver com médicos, tentar resolver os seus problemas com técnicas, com ferramentas, tentar resolver os seus problemas com outras pessoas, ao invés de, antes de tudo isso, falar com Ele. Antes de tudo isso, ir para a palavra. Antes de tudo isso, buscar a Ele. Então, minha linda, hoje o Senhor está te dando um direcionamento, porque aqui Ele não está mais brincando, Ele nunca brincou. E há tempo, gente, há tempo para todas as coisas, e nós estamos vivendo um tempo, uma era que nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos andar alinhado à palavra dele, porque o mundo jaz do maligno, o mundo está aqui o tempo todo trazendo coisas, setas, trazendo um mundo totalmente diferente daquilo que Cristo quer para nós, mas muitas vezes a gente é permissiva, a gente permite as coisas acontecerem porque nós não temos coragem, nós não temos ousadia de falar a palavra de Deus para as pessoas, nós não temos ousadia de corrigir as pessoas, nós não temos coragem de pegar a Bíblia e falar aquilo que está nela, porque nós nem sequer conhecemos a Bíblia, mas nós estamos aí, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de conhecimento, correndo atrás de um monte de coisa, mas a gente está sendo incapaz de correr atrás da palavra. Então, minha linda, que hoje você possa abrir os seus olhos para aquilo que o Senhor deseja falar. Ore e peça perdão por todas as coisas e comece a agir de uma forma diferente na sua vida. Amém? Então, um grande beijo no seu coração. Não se sintam atingidas por mim, mas é aquilo que o Senhor deseja falar ao coração de vocês. Tá? Não fiquem chateadas comigo, talvez pela forma que eu estou levando a palavra, mas é aquilo que o Senhor deseja falar, porque a todo momento eu falo, Senhor, que não seja as minhas palavras ou a minha vontade, mas sim a sua. Então, da mesma forma que eu estou falando para você, eu também falo para mim. Então, que a nossa busca seja diariamente na presença do Senhor. Amém? Um grande beijo no coração de vocês e que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus. E que o Senhor coloque uma pessoa na sua vida para você evangelizar no dia de hoje. Já começar a cumprir o seu chamado aqui na terra. Um grande beijo e fiquem com Deus.